nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o tema da aula de hoje é sobre o latim na liturgia romana, ou seja, por que do latim e por que o não do vernáculo. Essa aula aqui, ela se insere nessas aulas que a gente tem dado sobre a liturgia. Eu queria antes fazer uma explicação por que a insistência no tema. O tema da liturgia é bastante importante, ele está de fato no cerne da nossa luta, né, pela restauração de tudo aquilo que a igreja fez. E, de acordo com o sonho de Dom Bosco, a crise da igreja passaria pela liturgia, né? Esse distanciamento da nave da igreja da coluna da hóstia nos parece que é uma alusão à liturgia. Então, as duas colunas, que é a hóstia, a liturgia e Nossa Senhora, que aqui nós podemos colocar Nossa Senhora de Fátima, tem uma relação muito grande. Então, com essa crise atual da igreja e com todos esses problemas que a igreja vem enfrentando. Daí a importância de compreendermos bastante bem todas essas questões e entendermos os motivos pelos quais nós defendemos o latim e não a missa em vernáculo. Para dar essa aula, aqui nós dividimos a aula em 6 partes. Então, nós vamos primeiro dar alguns argumentos que comumente se dá contra o latim, contra o uso do latim. Até aqui, professor Takase, era uma aula que eu já pensava em dar, mas a aula que o professor Takase deu para nós no sábado passado, ele reforçou a questão do latim, e acho que foi o empurrãozinho que faltava aí para eu preparar a aula e dar hoje, né? Então, a importância do latim é muito grande. A segunda parte da aula, um pouco da história da liturgia, como é que o latim passou a ser a língua litúrgica do Ocidente. Depois, a questão de uma língua própria para um culto, que é algo que se verifica não só na Igreja Católica, mas em todas as religiões. A mudança ocorrida na questão da língua litúrgica depois do Concílio Vaticano II. Aí sim, alguns argumentos favoráveis ao latim na missa e, por fim, algumas citações de santos e de padres que vão cooperar com essa argumentação a favor do latim. Aqui muitas pessoas nos escrevem no canal, puxa, mas indica os livros que usou, etc. Então seria bom, a partir de agora, a gente colocar aí os livros. Eu coloquei aqui, então é só para as pessoas que assistirem em casa terem os livros que nós usamos. Eu recomendaria bastante esses 2 livros, né? O livro do Michael Davis, Bombas Relógio Litúrgicas, e este livro do padre Adrian Fortescue sobre a missa. Esse livro é muito detalhado, conta toda a história da formação da liturgia romana. Muito bem, então aqui uma citação de Dom Guéranger. Dom Guéranger é bastante importante na liturgia, um dos iniciadores do movimento litúrgico. Nós falamos dele naquelas aulas sobre liturgia. Aqui eu trago apenas para citação. Dom Guéranger morreu em 1875, portanto, quando ele escreveu isso aqui, foi mais de 100 anos antes de mudarem a língua da missa. E vejam que interessante o que ele diz. O ódio pelo latim é inato no coração de todos os inimigos de Roma. Eles o reconhecem como o vínculo universal entre os católicos, como o arsenal de ortodoxia contra as sutilezas do espírito sectário. Temos que admitir, foi um golpe de mestre do protestantismo ter declarado guerra à língua sacra. Se chegasse a destruí-la, estaria no caminho certo para a vitória. Ou seja, se os protestantes no século XVI tivessem conseguido mudar a língua da liturgia, eles, os protestantes, estariam no caminho certo da vitória contra a Igreja Católica. Isso aqui, então, mostra que o professor Orlando costumava nos dizer, né, o inimigo nunca erra o alvo. Os católicos muitas vezes são ingênuos, os inimigos não.
Então, esse ódio que todo herege tem do latim mostra, em contrapartida, a importância que tem o latim. Muito bem, então alguns argumentos contrários ao latim. Por que não o latim? A gente ouve, primeiro, o latim é uma língua morta. É uma língua que não é mais falada, ninguém aprende essa língua desde criança. É uma língua que está em desuso, não há razão para a igreja continuar usando essa língua na sua liturgia. Depois, ela é uma língua que não é compreendida pelo povo. Se a missa é rezada para o povo, ela tem que ser, então, rezada numa língua que o povo compreenda. Então, o latim não é compreendido pelo povo. Nem pelo clero, né? Seria preciso aprender latim para assistir missa, eles dizem. Então, puxa, mas que absurdo, a pessoa para poder assistir uma missa precisa saber latim. E quantas vezes a gente não ouve da boca de pessoas importantes, às vezes até de prelados, quando se pede a missa, que é um direito dos fiéis, e a gente ouve como resposta, mas os fiéis sabem latim? Eles querem ouvir missa em latim? Eles conhecem latim? Eles sabem falar latim? Como se fosse necessário a pessoa ter um curso e ser um professor de latim para assistir missa. Mas a gente vai rebater também esse argumento. Depois, o latim torna a missa monótona. Fica uma missa sem graça. É uma missa onde sempre as palavras são as mesmas, as respostas dadas sempre do mesmo modo, no mesmo lugar. Então é uma missa monótona, ninguém tem liberdade para falar aquilo que ela se sente inspirada a falar. Depois, o vernáculo torna a missa mais participativa. Quando as pessoas assistem missa na sua língua, elas conseguem participar da missa. Consequentemente, isso vai atrair um maior número de fiéis. Esses argumentos todos aqui, claro que são todos absurdos, mas é um absurdo maior eles serem usados hoje, 50 anos depois que a missa foi implementada. Usar um argumento desse, na década de 60, quando não havia missa em português, ou em vernáculo, em inglês, italiano, etc., era uma coisa que, embora errada por princípio, ela ainda não tinha sido aplicada e não poderia ser, eles poderiam usar como argumento, e se der certo? E se de fato o povo for mais à missa, se interessar mais pelos sacramentos, mais pela liturgia? Mas esse é um argumento que é um absurdo usar hoje, 50 anos depois da missa ter sido reformada. Porque eles mudaram a língua da missa. E a missa esvaziou. Quer dizer, deu errado. Deu errado. Então agora não se tem que usar mais um argumento como se isso nunca tivesse sido feito e falando, olha, usando a missa em vernáculo vai ser melhor. Já se usou, só se usa a missa em vernáculo. É raro haver missa em latim. Os padres que rezam missa nova são, em sua maioria, padres que só rezam a missa nova. E as igrejas estão vazias. Então não deu certo. O Michael Davis dá um argumento excelente. Ele fala, isso aqui os protestantes tentaram no século XVI e deu errado. Como é que a igreja agora vai tentar fazer uma coisa que já há 500 anos havia dado errado? É como se ele diz, como se nós tivéssemos uma empresa que ela é líder de mercado. E ela então observa o que o concorrente dela fez e não deu certo, e por isso que o concorrente dela está indo mal, e ela passa a adotar as práticas do concorrente que não estavam dando certo. Os protestantes no século XVI mudaram a liturgia. Muitos protestantes criticam isso. Falam que uma missa, que uma liturgia, eles não têm missa, uma liturgia em vernáculo, ela é pobre. Então isso não deu certo para eles, para os hereges. Como é que a igreja vai querer agora imitar e fazer exatamente aquilo que eles já haviam feito no século XVI? Bom, mas esses aqui são os argumentos. Há outros, ou alguns são variantes desses aqui, mas esses são os argumentos contrários ao latim. Vamos agora então à segunda parte da aula, sobre a questão histórica. Da onde vem o latim na missa?
Bom, antes de tudo, o latim ele é a língua da missa no Ocidente. A missa ela é rezada. O rito do Ocidente é praticamente unânime o rito romano. Há algumas poucas exceções, onde é rezado o rito gálico, por exemplo, em Milão, em alguns lugares da Espanha, mas majoritariamente em todo o Ocidente a gente tem um único rito, que é o rito romano. A língua do rito romano é o latim. No começo da igreja, nos primeiros séculos, até o século II, para ser mais preciso, a língua era o grego. A língua que se usava na liturgia era o grego, e se tem alguns escritos em grego, isso vai mudar a partir do final do século II, já começo do século III. O primeiro papa a usar o latim foi São Vítor I, que era um papa originário da África, e a África, parece, tudo indica que foi o primeiro local onde a igreja começou a usar o latim na liturgia, e esse papa, então, São Vítor I, traz esse costume para Roma quando ele fica papa. Mas se a gente olha, por exemplo, os escritos de São Clemente Romano foi o terceiro sucessor de São Pedro. Então ele foi papa ainda no século I, no final do século I. É uma pessoa bem do começo da igreja. Os escritos de São Clemente Romano ainda são em grego. Depois do século III, como eu falei para vocês, a língua da igreja vai passando para o latim. Isso aconteceu de forma gradual, natural e lentamente. Não foi uma imposição, não foi uma coisa feita por especialistas ou por peritos, nem por decreto. É uma coisa que a igreja foi fazendo aos poucos, né? A igreja ela nunca determinou que a língua da liturgia, por exemplo, fosse uma língua não compreendida pelos fiéis. O que a igreja queria é que não se usasse na liturgia a língua vulgar. Porque isso tem um monte de desvantagens, como a gente vai ver. Então a igreja queria rezar numa língua que o povo não entendia. Isso não é verdade. Primeiro que muitos entendiam grego e entendiam também latim. O que a igreja não queria é que na liturgia se usasse uma língua vulgar. Quando é já no final do século IV, há um escritor chamado Marius Africanus, né, da África, que ele já escreve em latim, mas citando algumas orações da missa em grego. Então se vê bem, isso aqui é final do século IV, metade do século IV. E ele já se vê que é uma fase de transição do grego para o latim. Quanto às leituras da Bíblia. As leituras na Bíblia, as leituras na missa, elas eram feitas em grego. Por quê? Porque a Bíblia que se usava, a versão que se usava é a versão grega, Septuaginta, que São Jerônimo vai traduzir depois a Bíblia para o latim, mas São Jerônimo vai morrer em 420. Né? Então a tradução de São Jerônimo vem depois. Por conta disso, a igreja usava a versão grega das Sagradas Escrituras. Daí as leituras serem em grego. Há elementos do grego que ainda sobraram na missa, mesmo ela tendo mudado para o latim. A missa do rito romano ela é majoritariamente em latim, ela tem palavras em hebraico, por exemplo, aleluia, amém, tem também palavras em grego. A gente sempre, a tendência natural é a gente achar que o Kyrie é uma dessas remanescências do grego. Há alguns autores que dizem que não. O padre Fortescue diz que o Kyrie ele é uma oração que parece que surgiu em Antioquia e Jerusalém no século IV. Era uma resposta a ladainhas e que acabou entrando para a missa. E só veio aparecer no Ocidente no século VI. Então o Kyrie não seria, então, uma remanescência desse grego original da missa. Mas aquele Agioteos que a gente canta na Sexta-feira Santa, este sim, né, quando o coro se divide para cantar, esse sim vem da liturgia primeira da igreja dos primeiros séculos, quando ainda era em grego. Mas a gente vê que até o século VIII havia ainda alguns dias do ano
em que a missa, algumas leituras da missa eram feitas em grego. Então isso aqui, século VIII, para mostrar como a passagem do grego para o latim foi uma passagem lenta e gradual. Isso aqui é bem importante para mostrar como sempre as mudanças na liturgia católica eram feitas de forma muito natural. Estou esquecendo de avançar aqui com o slide. Já falei aqui, né? Está aqui, até o século VIII, em alguns dias as leituras eram feitas em grego. Depois daqui, o Sacramentário Gelasiano. O Sacramentário eram os livros que tinham os rituais e as orações dos sacramentos. O Sacramentário Gelasiano é um dos mais antigos, deve ser do século VII, mais ou menos. Ele prevê que, no batismo, o credo pode ser rezado tanto em latim como em grego, à escolha do convertido. Então, a pessoa que se convertia, ela era preparada por batismo e ela podia dizer ao padre: eu queria que o credo fosse em grego, eu queria que fosse em latim, para mostrar como ainda aqui, século VII, mais ou menos, as duas línguas, ainda havia bastante coisa em grego, bastante oração em grego. Depois também, se você olha as referências de Novaciano, Novaciano foi um herege, mas aqui os escritos dele, quando ele trata de liturgia, ele traz os textos em latim, e os textos que ele traz estão de acordo, concordam com os das constituições apostólicas, que são textos do século IV. E depois isso vai mudar para o latim, com Tertuliano e São Cipriano, que é um pouco depois. Isso aqui está para mostrar para vocês que houve essa migração. Então, conclusão dessa primeira parte. Sempre houve uma língua litúrgica distinta da língua vernácula. Esse é o primeiro princípio que a gente vai tirar aqui dessa aula. Nunca teve liturgia na língua do povo. Sempre teve uma língua litúrgica. Começou com o grego, foi para o latim, mas não era, cada um reza na sua língua, na língua da sua nação, na língua que se falava na rua, nada disso. Depois, a mudança do grego para o latim foi natural e gradual, nunca imposta artificialmente. Essa mudança não implicou numa mudança de rito, foi meramente uma alteração de língua, não foi uma mudança do rito, não mudaram a missa. Tá? Depois, a igreja nunca determinou que a liturgia fosse em uma língua ininteligível pelo povo. Tampouco ela achou conveniente que se celebrasse os ofícios em língua vulgar. Muito simples, já havia dito isso. Tá? Vamos lá, parte 3 da aula. É assim em toda a religião. Então, todas as religiões, não apenas a católica, possuem uma língua própria para o culto. Então, por exemplo, os judeus, apesar do hebraico ter já caído em desuso quando eles voltaram do cativeiro, isso no século V a.C., século VI a.C., então não se falava mais, não se usava mais o hebraico. Apesar disso, a língua que se usava na sinagoga e no templo era o hebraico. Então, Cristo, quando ia à sinagoga, rezava em hebraico. Cristo, quando fez as orações da ceia judaica, fez em hebraico. Não fez na língua que falavam na rua. Depois, os muçulmanos leem o Corão em árabe clássico, não leem em árabe corrente. E isso, os muçulmanos, não os muçulmanos árabes, sejam eles turcos, persas, afegãos, eles leem o Corão em árabe clássico. Toda a religião tem uma língua própria. No Oriente, o rito não é rezado com grego moderno, é rezado com grego clássico, o grego helenístico. Então, no rito oriental, rito católico oriental, a missa é em grego, mas não é o grego clássico, não é o grego que usava São João Crisóstomo, não é o grego de hoje. Né?
Depois, somente as seitas protestantes adotaram o vernáculo. Então, o vernáculo era uma novidade. Nenhuma religião usava a língua corrente, a língua da rua, na liturgia. Os primeiros a fazer isso aqui foram os protestantes. Claro que já tinha havido hereges anteriores que defendiam que a liturgia tinha que ser em vernáculo. Mas quem vai conseguir, vamos dizer assim, ter mais sucesso nisso, vão ser os protestantes. Falei aqui, Nosso Senhor usava o hebraico. E isso aqui é particularmente interessante. Né? Isso aqui é particularmente interessante. Pois não. O Fábio está colocando aqui que os protestantes que não querem atacar a igreja usando a Bíblia, eles falam que tem que usar o hebraico ou o grego, né? Tem que ir ao original. Mas aqui é por uma questão não litúrgica, né, Fábio? Mas por uma questão de Sagrada Escritura, porque eles querem negar a tradução usada pela igreja e feita por São Jerônimo. Então, eles querem, com esse argumento, né, dizer que a tradução e a versão que a Igreja Católica usa é errada. Mas a questão da liturgia, sempre a liturgia protestante foi rezada na língua do povo. Isso aqui Lutero, quando resolveu mudar a língua da missa, enfim, lá da cerimônia deles, para o alemão, ele foi fazendo muito devagar. A determinação que Lutero deu para os outros líderes protestantes era de que eles deviam começar mudando a missa nas orações que o padre rezava em silêncio, para que o povo não percebesse. Inclusive, quando ele ficou em Wartburg, que ele ficou no castelo lá um tempo escondido, que ele ia ser preso, quem ficou líder da seita, acho que foi o Melanchthon, e ele correu com essa reforma litúrgica. E o povo então se assustou. E Lutero ficou uma fera e escreveu para ele falando que não era para fazer desse jeito, que a mudança tinha que ser feita aos poucos, senão o povo ia perceber e ia embora. Então Lutero foi rezar a primeira missa em alemão, acho que em 1527, 28, foi uns 10 anos depois da revolta. Ele foi mudando muito devagar, mas o objetivo era tirar o latim. Porque o latim ele é uma espécie de muralha para a igreja. Por isso que o Dom Guéranger falava que o latim ele não permite essas sutilezas do herege, porque ele é muito preciso e o texto é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Não tem essas mudanças que qualquer tradução acaba trazendo para o texto. Como está tudo em latim, e era o mesmo texto que São Jerônimo escreveu, o mesmo texto que os primeiros padres da igreja escreveram, é o mesmo texto que era usado na Idade Média, então fica difícil você colocar sutilezas e distorcer o que o texto está dizendo. Essa é uma das importâncias do latim. Ele funciona como uma espécie de muralha. A partir do momento em que você coloca tudo, inclusive as orações, estão sendo traduzido e rezado, e dito e estudado na língua corrente, aqui você abriu a porteira, porque a língua corrente muda todo dia. Então, a facilidade que o herege vai ter para colocar nuances e sutilezas que vão invertendo o sinal e introduzindo heresias, fica muito mais fácil. Então, voltando aqui, Nosso Senhor usava o hebraico. Isso aqui é particularmente interessante. Então, Nosso Senhor, a gente lê no Evangelho, quantas vezes ele não ia às sinagogas, quantas vezes ele não ia ao templo, celebrou a Páscoa, celebrava todas as festas judaicas que eram de preceito. Tudo isso aqui Nosso Senhor rezava em hebraico. Ora, Nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi muito pronto a atacar, né, e a condenar o formalismo dos fariseus. Tudo aquilo que os fariseus faziam, que não tinha sentido, que era um exagero, que era um mero formalismo, que era uma coisa que não estava certa, não estava de acordo com o que Deus tinha estabelecido, com o que Deus queria, e era uma mera invenção da cabeça deles, tudo isso Cristo condenou. E o uso do hebraico ele não condenou. Pelo contrário, ele adotou. Se fosse algo condenável, se fosse um mero formalismo dos judeus,
o mero formalismo dos fariseus, Cristo teria condenado. Ele não o fez. Mais que isso, quando Cristo, eu gosto muito desse argumento, quando Cristo estava na cruz, oferecendo o sacrifício, que é renovado nas missas, que é o sacrifício do Calvário, ele o fez em hebraico, tanto que o povo não entendeu. Ele disse Eli, Eli, lama sabachthani. E o povo não entendeu. E falou, ele clama por Elias. Então, quer dizer, Cristo, quando instituiu o sacrifício do Calvário, o fez numa língua que o povo já lia, não entendia. Então, para mostrar que a missa não tem que ser rezada na língua do povo. Ah, mas o povo não tem que entender a missa? Eu não disse isso. Tem que entender a missa, mas procurando entender o que diz a missa na sua língua, elevando-se até o nível da missa, e não fazendo o contrário, não fazendo a missa ser rebaixada, como infelizmente foi feito. Tá? Muito bem, parte 4 da aula. A mudança, então, do Concílio Vaticano II. Isso aqui é um assunto bem interessante, eu tratei um pouco disso quando falei naquela aula sobre as notas a respeito da reforma litúrgica. Michael Davis trata isso muito bem na trilogia que ele escreveu e no livro Bombas Relógio Litúrgicas, como os textos do concílio foram feitos de modo a permitir no futuro uma interpretação diferente daquela que os próprios padres conciliares queriam. Tem até o caso de um dos padres conciliares que depois do concílio disse que eu seria capaz, se fosse preciso, eu daria uma declaração pública em cartório dizendo que eu não queria aprovar isso que eles estão fazendo e que eu fiz porque eles usaram de subterfúgios e eu não entendia o que era isso que eles queriam no texto que eles estavam mandando a gente aprovar. Então, quer dizer, usaram sim de malandragem no concílio. Os padres conciliares, então, eles não queriam propriamente fazer uma mudança, queriam fazer algumas mudanças, não estou querendo dar toda a desculpa para eles, né? Mas a gente sabe que muitos daqueles padres lá do conciliares estavam, coitados, sendo levados por uma enxurrada. Havia um núcleo, né, dos bispos alemães, holandeses, belgas e alguns franceses, um núcleo que conduzia o concílio e os outros estavam indo atrás. Então, eles não tinham a intenção de que houvesse uma liturgia totalmente, inteiramente em vernáculo. Não era essa a intenção, de eliminar totalmente o latim. Por exemplo, a Sacrosanto Concílio, que é a Constituição, o documento do Vaticano II, que trata da liturgia, né, no seu artigo 36, ele não obriga o uso do vernáculo. Ele até diz que deve-se usar o latim. Mas ele usa aquela linguagem, deve-se usar o latim. Entretanto, né, e no entretanto, olha o que diz aqui, para vocês verem que eu não estou mentindo. Parágrafo 1º do artigo 36. Deve conservar-se o uso do latim nos ritos latinos, salvo o direito particular. Parágrafo 2º. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na missa, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições, em algumas orações e cantos, segundo as normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. Parágrafo 3º. Observando estas normas, pertence à competente autoridade eclesiástica territorial, ao bispo local, a que se refere o artigo 22 tal, se for oportuno, de acordo com os bispos das regiões vizinhas que falam a mesma língua, decidir acerca do uso e extensão da língua vernácula. Tais decisões deverão ser aprovadas ou confirmadas pela Sé Apostólica. Então, olha, qual é a língua da missa? É o latim. Contudo, a gente nota que algumas orações de vernáculo são muito úteis para o povo, então pode dar um espaço mais amplo para ela. Mas isso aqui,
decidam aí. Não tem uma norma rígida vindo aqui de Roma. Não é papel do concílio fazer isso, um concílio ecumênico vai dar. Não, então decidam aí. Né? E aí o decidam aí ficou, não pode o latim, está proibido o latim. Está proibido o latim e só pode em vernáculo. Né? Então a gente vê que as consequências foram desastrosas. Muito bem. Depois, no artigo 54, por exemplo, se permite o vernáculo nas leituras. Isso faz sentido, né? Porque a leitura é algo que é dirigida aos fiéis para instruí-los. Assim como o padre faz o sermão em vernáculo, as leituras fazem sentido. Aqui no Brasil tem até o costume de se fazer as leituras em vernáculo nas missas baixas ou ler a tradução nas missas cantadas. Tá? No artigo 104 permite-se o vernáculo nas leituras e partes que pertencem ao povo. Então isso aqui, quando os padres conciliares forem aprovar, eles dizem, isso aqui está ortodoxo. E vinham lá alguns comentários explicativos que não obrigavam, porque o concílio ele determinou a criação de uma comissão para fazer uma reforma da liturgia. Essa comissão foi feita logo depois do concílio, chama-se Concilium, com S. Essa comissão ela ia agir em tese, pelo menos baseando-se na constituição da Sagrada Liturgia, na Sacrosanto Concílio. Havia, entretanto, na Sacrosanto Concílio, alguns comentários explicativos, chamados declarações, que não eram obrigatórias. Então, quando lá na frente a reforma da missa fosse ser feita, não era obrigatório seguir essas declarações aqui. Então, os padres aprovaram. Isso aqui não. O que importa é o texto, não as notas. E aí, na hora de fazer lá na frente a reforma, o que eles fazem? Opa, é isso aqui que está aprovado? Então, deixa comigo. Claro. Né? Então, fizeram passar o erro de forma bastante sutil e bastante astuta. Então, mas a ideia era, repito, que as orações dirigidas ao povo fossem em vernáculo, o que já é uma abertura perigosa, hein? O que já é uma abertura perigosa. O que fizeram foi muito mais que isso, mas já era o que eles queriam, era uma coisa mais sutil. Em 1965, então, quando a comissão, o concílio já estava constituída, então em 65 o concílio acabou, eles iam começar a fazer os estudos sobre a missa, para a mudança da missa, que eles já vinham fazendo há mais de século, né? Mas iam ali oficialmente. Ela dizia, então, essa comissão, o concílio insistia que nunca seria concedida permissão para um cânon em vernáculo. 4 anos depois, eles aprovaram uma missa com 4 versões de cânon em vernáculo. Em 69, foi aprovada a missa nova com 4 cânones distintos, todos em vernáculo. A missa nova, entendeu? Em 65, eles diziam, não, nunca vai ter um cânon em vernáculo, vai ser sempre rezado em latim. Quer dizer, uma coisa impressionante, né? Como foi rápida a mudança. Muito bem, parte 5 da aula. Então, agora, argumentos pelo latim. Então, agora acho que é uma parte mais prática, que vai ser mais interessante aqui para a gente ter como argumentação. Então, por que o latim? Então, primeiro, porque é uma língua morta. Mas esse não era o argumento deles? Mas não, esse argumento é nosso. Porque é uma língua morta é uma vantagem, não uma desvantagem. Então, a língua morta ela tem uma porção de benefícios. Primeiro, o sentido das palavras numa língua que não está mais em uso nunca é alterado. Isso é muito importante, sobretudo quando a gente está falando em questões relacionadas à fé e à liturgia. Quer dizer, se o latim tem o benefício de ter o mesmo sentido sempre através dos séculos, ora, então não há língua melhor para ser a língua da liturgia. Isso só traz vantagens. Só traz vantagens. Porque a gente olha aqui na língua corrente, né, que a gente fala todo dia, as palavras vão mudando de sentido.
Ou algumas palavras vão simplesmente caindo em desuso. Não se fala, há expressões que não se falam mais, não se usam mais. Outro dia eu conversei com uma pessoa que estava comprando uma coisa, um fornecedor de não sei o que lá. Eu até comentei com a Vera, puxa, Vera, era um senhor, ele me dizia passar bem. Passar bem, eu fiquei espantado. Puxa vida, é um senhor de 80 anos de idade, de fato ele era um senhor. Né? Mas é uma expressão que não se usa mais, não se fala mais passar bem. Então, há expressões que perdem o sentido, há expressões que caem em desuso. O fato do latim ser uma língua morta é uma vantagem. Tá? Depois, outro argumento, é uma língua que foi santificada pela igreja. Tudo aquilo que a igreja usa, tudo que a igreja toca, é santificado pela igreja. Um local onde, por exemplo, foi um convento, ou é uma igreja, ou ali se praticou muita virtude, foi ali por exemplo, uma capela, aquele lugar fica abençoado, porque ali a igreja atuou. A gente vê que no Evangelho, quando Cristo curou aquela mulher hemorroíça, ela tocou na veste de Cristo. Ela não tocou em Cristo. Mas a veste que Cristo usava, pelo fato dele a usar, ficou, por assim dizer, santificada. Então é assim que acontece com as coisas que a igreja usa. E o fato da igreja usar o latim tornou essa língua uma língua santa. Por isso que os exorcistas dizem que alguns exorcismos, com alguns tipos de demônio, precisam ser feitos em latim. Senão não tem efeito, não consegue expulsar. Outro argumento, o latim é fonte de unidade. Isso aqui é importantíssimo na igreja. Hoje em dia não se tem mais tanto essa noção, mas isso aqui é muito importante. Né? E não deixa de ser engraçado e paradoxal o fato de terem eliminado o latim, usando como argumento dar uma maior unidade aos fiéis. Não, porque agora a missa vai ser rezada na língua do povo, o povo vai entender, e agora vai ter uma grande unidade, todo mundo vai entender. Agora as pessoas ficavam lá rezando o terço, sem saber o que estavam fazendo na missa, agora eles vão saber. Então eles usaram como argumento que o vernáculo ia aumentar a unidade. É o contrário, é o latim que dá unidade, porque com o latim você tem sempre, como eu falei no começo da aula, as mesmas orações, do mesmo modo, em todos os lugares, em todos os tempos. Depois, o latim, ele faz, né, proporciona uma ligação histórica com toda a história da igreja, então uma ligação com a história da igreja, e os textos dos primeiros séculos, sem o uso do latim, seria objeto apenas dos eruditos. Se nós não tivéssemos o latim, pelo menos da missa, tudo aquilo que rezou a igreja durante tantos séculos, tudo aquilo que a igreja rezava nos primeiros séculos da igreja, tudo isso aqui ia ser objeto de conhecimento apenas dos eruditos. Nós não saberíamos como rezaram os nossos pais na fé. E a oração precisaria ser mudada a todo momento. Então, o latim, ele faz essa ligação histórica com os textos dos primeiros séculos da igreja. Depois, a missa tem agora para o povo, né? Mas, poxa, o povo não entende a missa, não vai entender nada. A missa em latim, a missa em si, ela tem uma didática que lhe é própria e que qualquer pessoa, ainda que seja uma pessoa muito simples, ela consegue entender. Consegue perceber quais são as partes principais. Pelos gestos do padre, ela percebe, por exemplo, que a elevação, a consagração e a elevação são os pontos ápice da missa. A pessoa consegue perceber que a hora da comunhão, o Pai Nosso depois da comunhão, é uma hora muito solene. Ela consegue perceber o que é uma hora instrutiva. Então, qualquer pessoa, ainda que não seja uma pessoa muito estudada, consegue acompanhar uma missa. Isso, claro, sem contar a pessoa ter um missal, a pessoa ter sido minimamente instruída, que é uma coisa que cabe ao clero fazer, explicar ao povo, mesmo os rudimentos do latim, para eles saberem as orações.
Então, isso aqui as pessoas, nós devemos subestimar a inteligência das pessoas. Devemos ensinar as coisas a elas, elas quererem aprender e querer se elevar. Então, para o povo, ainda para o povo miúdo, é perfeitamente possível entender e seguir a missa sem conhecer latim ou possuir conhecimento das cerimônias. A missa tem características principais que são facilmente compreendidas, mesmo pelas mentes menos cultas. Então, aqui, depois, o latim ele dá à liturgia um espírito universal, ou seja, um espírito católico, que esse é o significado do termo. Com a missa em latim, cada católico está em casa, em qualquer igreja no mundo. E isso verificamos com muita frequência. Quando viajamos, a gente vai à missa de sempre e é muito fácil, porque é a mesma missa. Eu posso não entender o sermão. Mas você está com o seu missal, você assiste missa em qualquer lugar do mundo. Eu me lembro uma vez, estávamos em Toledo, na Espanha, e fomos lá na Catedral de Toledo pedir para poder ter a missa tridentina. Havia um padre conosco, o padre foi pedir autorização para rezar. E havia lá um grupo de fiéis sul-coreanos que estavam ali fazendo um passeio ali pela Espanha. E eles também eles eram católicos, iriam ter missa, eles tinham levado na excursão deles um padre, para eles poderem ter a missa. Então o padre ia rezar para eles uma missa em coreano. Olha que confusão logística, hein? Agora, detalhe, para esse padre, meu amigo, que pediu para rezar a missa tridentina, não deram autorização. Ele não pode rezar. Né? Então, quer dizer, todo lugar que você vai para o mundo, se você quiser assistir missa, você tem que levar um padre com você? Complicou um pouco, hein? E a pessoa, eu cansei de viajar para vários lugares do mundo a trabalho. Sempre que era domingo, nunca perdi missa. E eu sempre achava a missa tridentina e assistia. Eu ia ter que fazer como? Se eu estou num lugar que eu não falo a língua. Leva um padre? Você tem que ter um padre. Como é que eu faço? Fica complicado, porque senão eu não posso assistir missa no lugar onde eu não conheço a língua. Essa é a regra, não é essa. Se eu estou na Alemanha e não sei alemão, então não assisto missa. Se eu estou na Inglaterra, nos Estados Unidos, não sei inglês, não assisto missa. Se eu estou na França, não sei francês, não assisto missa. Se eu estou na Itália, não sei italiano, não assisto missa. Se eu só sei português, eu só posso assistir missa nos países de língua portuguesa ou nos países em que haja lá uma comunidade de língua portuguesa que tem um padre rezando em português. Olha, isso é um absurdo. A igreja deixou de ser universal. Ficou a igreja dos brasileiros, ou dos de língua portuguesa, dos alemães, dos de língua inglesa, etc. Quer dizer, o latim é que faz a igreja, é uma das coisas, né, que faz a igreja ser universal. A missa sendo na língua do povo, a igreja perde esse caráter. Criou um problema que não existia. E é pior hoje, que hoje as pessoas viajam muito mais que antigamente. É hoje, mais do que nunca, que precisamos da missa em latim, para que as pessoas possam assistir missa. Vamos lá. Depois, o latim reforça também a união com a sé de Roma, porque você vai ter a missa rezada tal qual é rezada na sé de Roma. E Roma é o princípio, né, a fonte e o princípio de toda a unidade católica. Depois, a missa em latim ela é contrária ao nacionalismo. Não tem a missa do alemão, do francês, a missa do americano e, sei lá, do mexicano, do brasileiro e do argentino. Todos eles são a mesma missa. Acabou o nacionalismo. Não tem a missa no meu país, na minha língua. Isso vai ter outra consequência. Promove a humildade. É rezada na língua da igreja, tá bom? Não é na minha língua. Então promove a humildade. As pessoas vão rezar do modo como a igreja sempre rezou. Então promove a humildade e a simplicidade da fé. Todo mundo vai responder como sempre respondeu. Não, mas é que eu tenho aqui um talento e eu sei falar aqui, eu queria falar algumas palavras da licença na missa. Não, meu amigo, você não vai falar.
Aqui a resposta é et cum spiritu, para todo mundo, né? Em todo o tempo. Depois, a missa em vernáculo traria mais um problema, que para evitar arcaísmos, ou seja, a utilização de termos e expressões que caíram em desuso, a missa em vernáculo precisaria ser atualizada de tempos em tempos, continuamente. A bem da verdade, a missa, que fez agora 50 anos, a missa de Paulo VI, de Bonini, precisaria passar por atualização. O português se falava naquela época, agora, tanto que, primeiro se usou no Brasil a tradução, ia se usar no Brasil a tradução que foi feita em Portugal. E aí os bispos do Brasil se queixaram e Roma então mandou fazer uma tradução. Então, vejam só, hein? Ia ter a missa em português, e ainda essa não servia. Tinha que ser a missa do português do Brasil, que traduziram et cum spiritu tu, com ele está no meio de nós. Então, a missa em vernáculo traz um problema de estar continuamente se desatualizando. Você tem que estar continuamente mudando. Não tem que usar expressões que são expressões corriqueiras. Daqui a pouco o padre vai falar, e aí galera? É assim que se fala, né? É o fim do mundo. Sem o latim, a doutrina católica fica à mercê da competência, da boa vontade, da ortodoxia e até mesmo dos caprichos dos tradutores. Porque aqui, se você tem um tradutor que quer traduzir et cum spiritu tu, por ele estar no meio de nós, ele vai traduzir, ele inventou et cum spiritu tu, não tem nada a ver com ele estar no meio de nós. Nada a ver. Mas ele colocou e ficou. E é o que todo mundo responde da missa aos domingos. Quer dizer, a ortodoxia católica, tudo agora, vocês perceberam o poder que agora tem um tradutor desse? Ele ficou dono da liturgia. É o capricho dele, é a competência dele, se ele tem ou não, é a ortodoxia dele. Tudo isso aqui agora, uma multidão de pessoas ficou dependendo desse grupo de especialistas. Outros argumentos pelo latim. O uso na liturgia de uma língua que não é falada no supermercado, na rua, no trabalho, dá ao latim um caráter sagrado. Nós não estamos falando aqui de liturgia. Nós não estamos falando do culto oferecido a Deus. Não tem que ser elevado, não tem que ser santo. Pessoal, não estou falando que eu vou escrever um manual como usar um computador. Eu estou falando do culto que vai ser prestado a Deus pela igreja, o culto oficial. Então não tem que ser algo venerável, santo, sagrado. Ora, se eu vou colocar a língua que eu falo no supermercado, no trabalho, no jogo de futebol, eu diminuí a missa. Não se usa a língua corriqueira. Isso aqui todos os antigos perceberam. Não se usa a língua corriqueira na liturgia. Depois, o sacrifício místico de Cristo, que é a missa, pede adequadamente uma língua que seja bela, elevada, majestática, sim, com majestade, dignificada e consagrada. Então não é qualquer língua. A língua que vai ser usada para o sacrifício do corpo místico, o sacrifício místico de Cristo, tem que ser uma língua diferenciada. Depois, é o latim que faz o altar figurar a Jerusalém celeste, que é falada no Apocalipse, onde todos os anjos e santos cantam a uma só voz. Santo, santo, santo. A uma só voz. A uma só voz. Todos cantam, na missa em latim, todos cantam a uma só voz. Agora, na missa em vernáculo, em cada lugar, cada um canta a sua própria voz. Depois, o uso, isso aqui é bem importante, o uso do latim de forma ininterrupta por tantos séculos mostra, né, implica aqui numa condução do Espírito Santo nessa matéria.
E afirmar que a igreja não deve usar o latim, preste bem atenção nisso aqui, afirmar que a igreja não deve usar o latim é dizer que o Espírito Santo, durante 15 séculos, abandonou a igreja. E que os reformadores protestantes do século XVI é que foram iluminados pelo Espírito Santo, que durante 15 séculos não conduziu a igreja como Cristo havia prometido. E que depois deles, 5 séculos depois, ou 4 séculos depois, no século XX, o Espírito Santo de novo resolveu iluminar agora os membros da concílio que iam fazer a missa nova. Então, quer dizer, o Espírito Santo, que Cristo prometeu que ia assistir à igreja até o fim dos tempos, durante 15 séculos não fez isso. E foi despertar no século XVI para os protestantes. Adormeceu de novo, porque a igreja continuou insistindo no latim. E aí agora, no século XX, quando o Concílio Vaticano II determina a criação dessa comissão Concilium, com S, para fazer a missa nova, aí, de novo, o Espírito Santo resolve despertar e iluminar esses especialistas litúrgicos. Quer dizer, isso aqui, afirmar que a igreja faz mal em usar o latim, ou fez mal em usar o latim, poxa vida, é condenar muita gente errada, hein? É muito santo, muito papa. Olha, é uma multidão, é o céu inteiro que vai ter agora estar errado, para poder dar razão a essas pessoas. E aqui, então, isso tudo, sem contar os erros de tradução. A tradução da missa para o inglês foi um desastre. O Michael Davis conta no livro. A tradução para o português foi horrível. Horrível. Né? Ele está no meio de nós. E eu não estou tratando disso aqui, hein? Como na aula que dei sobre a missa, não tratei dos abusos. Tratei da missa tal qual manda o figurino. Os abusos são um capítulo à parte, porque a missa nova ela é condenável não pelos abusos, também pelos abusos. Mas ela rezadinha, direitinho, mesmo em latim, não é boa. Tá? Assim, aqui também estou tratando da questão do vernáculo em si, não o vernáculo mal traduzido. E aqui, então, entramos na última parte da aula, onde eu vou trazer, e aqui é só para dar um colorido, algumas citações importantes de pessoas, de autoridades, santas e papas, que tratam da questão do vernáculo na missa. Então, primeiro, São Tomás Moros, que, como diz o Michael Davis, eu achei bem bonito, assim, que é o leigo católico mais importante da história da Inglaterra. Ele perdeu a cabeça porque foi contra os erros de Henrique VIII. Esse homem é mártir. E ele estava ali na época em que os protestantes estavam mudando a missa. Ele viu isso aqui, na Inglaterra. Olha o que diz São Tomás Moros. Primeiro, em muitos lugares, cantaram o culto em sua língua materna, homens e mulheres e todos. E isso lhes pareceu bem divertido por um tempo. Mas depois, com o hábito, o prazer da novidade passou e começaram a se interessar menos por isso do que por uma canção trivial de festas. Mudaram também a missa e, logo depois, muitos a deixaram de lado. Isso aqui que falou São Tomás Moro no século XVI. Olha, parece a nossa época, hein? Isso aqui se aplica à missa nova como uma luva e deixaram de lado. Agora, Pio VI foi papa no final do século XVIII. Aqui é numa encíclica chamada Auctorem Fidei, onde ele condena um concílio jansenista. Aliás, os jansenistas, hereges condenados inúmeras vezes pela igreja, que é o protestantismo da igreja, o jansenismo defendia a missa em vernáculo. Hein? O jansenismo defendia igrejas sem imagens, despojadas e missa na língua do povo. Então, esses jansenistas, já aqui no século XVIII, eles fizeram um sínodo em Pistoia, no norte da Itália,
E, nesse sínodo, eles fizeram uma série de determinações lá que o Papa condenou uma porção. Uma das que o Papa condenou justamente sobre o vernáculo, sobre o uso da língua vernácula a ser introduzida nas orações litúrgicas, que eles diziam que a missa tinha que ser na língua do povo. O que disse o Papa Pio VI, que essa afirmação ela é falsa, temerária, perturbadora da ordem prescrita para a celebração dos mistérios, facilmente geradora de muitos males. Como é que, em 1794, a missa em vernáculo era facilmente geradora de muitos males, e aí, em 1970, ela passou a ser o que há de melhor na face da Terra? Pio XI, na Carta Apostólica Officiorum Hominum, de 1922, ele fala sobre o conhecimento e o uso do latim. Olha aqui. Porque a igreja, precisamente por abarcar todas as nações e estar destinada a permanecer até o fim do mundo, requer, por sua própria natureza, uma língua que seja universal, imutável e não vernácula. Mas isso aqui é o óbvio. Isso aqui em 1922. Menos de 50 anos antes de mudarem a missa. Quando o Papa fala do latim, tem o texto aqui, eu pulei uma parte, né, que o latim tem que ser dado não só por questões culturais, mas também por uma questão litúrgica, por razões religiosas, ele fala. E aí ele diz, porque a igreja, precisamente por abarcar todas as nações, a igreja está em todo lugar, estar destinada a permanecer até o fim do mundo, requer, por sua própria natureza, uma língua que seja universal, imutável e não vernácula. Depois, o Papa Pio XII, em 1947, na Mediator Dei, que é a encíclica que trata da liturgia e condena o liturgicismo, condena o altar em forma de mesa, etc. Na questão da língua, afirma o Papa, o uso da língua latina, vigente em grande parte da Igreja, é um caro e nobre sinal de unidade e um eficaz remédio contra toda a corrupção da pura doutrina. Um remédio contra toda a corrupção da pura doutrina. Portanto, tirando o latim, tirou o remédio que a igreja tem contra a corrupção das heresias. João 23, Veterum Sapientia. Esse aqui é um documento, foi um dos primeiros documentos que João 23 publicou, e ele defende o latim. Defende o latim, olha, como a Igreja Católica, tendo sido fundada por Cristo Nosso Senhor, excede significativamente em dignidade a todas as sociedades humanas, é sumamente conveniente que ela use uma língua não vernácula, mas rica de majestade e de nobreza. Última citação, Paulo VI. Carta Apostólica Sacrificium Laudis, de 1966, ali, ó, às vésperas da Missa Nova. Essa carta é uma instrução do Papa às ordens religiosas que cantam o ofício divino no coro. Então o Papa fala para eles manterem o latim e o canto gregoriano. Diz o Papa, a língua latina é indubitavelmente digna de ser defendida com cuidado e não de se fazer pouco caso, sendo na Igreja Latina fonte fecundíssima de civilização cristã e riquíssimo tesouro de piedade. Não deveis desvalorizar as tradições dos antepassados que construíram ao longo do século a vossa glória. Quer dizer, muita gente tem que estar errada para a missa em vernáculo estar certa. E eu repito aqui o argumento que dei no começo da aula. Os resultados estão aí, nós não estamos diante de uma novidade. Não, peraí, professor, vamos ver se dá certo. É um experimento. Já foi feito o experimento, são mais de 5 décadas de fracasso. Não tem mais gente assistindo missa. Não tem mais gente querendo ser padre ou religioso. Nós não temos mais as pessoas com fé. Tem gente que vai à missa e não acredita que Cristo está presente na hóstia. Não acredita na ressurreição de Cristo. Não acredita na existência do inferno, por exemplo. Então as igrejas estão vazias e as almas vazias.
Então já foi feito e deu errado. Então, pessoal, deu errado. Se deu errado, agora para tudo. Vamos voltar a fazer. O outro jeito estava dando certo. Não é melhor? É uma questão de bom senso. Mas será que querem que dê certo? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então aqui eu termino com uma citação, que aqui é o Concílio de Trento, no cânon 9 da 22ª sessão. Se alguém disser, o Concílio de Trento é infalível, viu? Não é pastoral, é um concílio infalível. Se alguém disser que se deve condenar o rito da Igreja Romana, pelo qual se proferem em voz baixa a parte do cânon e as palavras da consagração, ou que só se deve celebrar a missa em língua vulgar, ou que não se deve misturar água com vinho para oferecer no cálice, por ser contra a instituição de Cristo, seja anátema. Alguma pergunta? Não? Então vamos rezar para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.